Mas aí, vamos fazer uma pergunta aqui. Sim, por favor. Se não tinha espaço, não tinha tempo, aonde que estava o Criador? Fora do espaço, fora do tempo. Se nós Mas aí é difícil a gente imaginar isso, não é mas, não? mas, professor, veja bem, olha a contradição na pergunta. Nós não podemos perguntar onde estava alguém se não havia Porque não espaço. existe. Então, mas o que ele era? Ele Então, é atemporal, imaterial, não espacial. Esta é a definição do Deus. Então, se mas nós... ele era o quê? Uma força? Uma energia? Um ser? O quê? A tendência, pelo que sabemos, é que essa causa é pessoal. Por quê? Porque Então ele era uma pessoa. Ele era um ser. era um ser. De energia. É uma Era o mente. quê? Uma mente. De matéria? Não, imaterial. Como que é uma mente sem matéria? Aí que eu não consigo, entendeu? É porque o senhor está colocando a premissa nas conclusões. Não está saindo da visão de mundo materialista. A pressuposição da investigação já é a de que não existe nada fora da matéria. Então, isso é colocar as premissas já nas Mas existe conclusões. coisa fora da matéria? Existe. Isso, o Deus... Aí é que eu já não... Não, mas o Deus... Assim, a gente pode não crer, mas o que as evidências indicam é que essa causa é não material, não espacial, atemporal. E, por exemplo, se ela Mas qual que é uma evidência, por exemplo, de existir coisas fora da matéria? o próprio Big Bang. Porque a evidência que não há é que houve algo material criando a matéria. Se a matéria já existia antes de ser criada, ela não foi criada. Se a ciência diz que a matéria veio a existir com o Big Bang, isso é uma evidência de que se o universo veio a existir, que essa causa não pode ser material. Essa é uma evidência. Mas aí ela é o quê? E há muitas coisas fora da matéria, por exemplo, as leis da lógica, o método científico, a objetividade moral. Não, mas o método científico não tem... Eu tô falando assim, fora da matéria. Por exemplo, aqui a gente tem a matéria, né? Matéria é isso aqui. Isso. Existe alguma coisa fora da matéria, eu falo? Existe. Deus é um exemplo. O Deus cristão é definido como algo imaterial. Essa é a definição. Mas aí ele é o quê? Uma energia? Ele é uma força? Mente. Não, não é energia. É uma mente. Mas como uma mente? Pelo que sabemos do Big Bang. É isso que eu estou lhe dizendo. Não, mas aí na sua visão. Porque na minha visão, Não. o Big Bang foi simplesmente flutuações quânticas que aconteceram na singularidade e aquilo ali gerou. Para mim não tem mente fora, não tem nada fora da matéria, nem nada. Não, mas pelo que eu estou entendendo, é o que ele está dizendo assim, flutuação quântica. O que flutuava onde? Olha, porque a matéria, na verdade, é que a matéria ela existia, toda ela reunida numa singularidade. Por exemplo, o que é um buraco negro? Um buraco negro ele engole uma estrela. Uhum. Aquilo lá virou tudo uma singularidade. Então, tudo que o buraco negro engoliu, o buraco negro engole estrela, engole nuvem de poeira e gás, engole um monte de coisa. Ele engole matéria. O que ele faz com essa matéria? A matéria vai para uma singularidade. Então, ela está ali numa singularidade. Singularidade é um ponto, é uma região onde a densidade tende ao infinito, num volume que tende a zero. Entendeu? Então, na visão do Big Bang, né? Toda a matéria estava reunida... condensada ali. Nesse ponto de volume tendendo a zero, densidade tendendo ao infinito, aonde começaram as flutuações quânticas. Então, não é que não existia, entendeu? Só que estava tudo ali e começaram ali as flutuações quânticas a partir do ponto que começou a expansão. Tanto é assim que nós temos vários cientistas, né? Penzias, Wilson, ganharam até o Nobel, se não me engano, em 1963, questão de radiação de fundo, lá no laboratório Bell. Penzias e Wilson têm afirmações do tipo assim, tudo que sabemos hoje sobre cosmologia se baseia no que estava escrito nos livros de Moisés e em Salmos. Nós temos, por exemplo, um astrônomo chamado Robert Jastrow. Tem um livro muito bom dele chamado Deus e o Universo, né? God and o senhor conhece. Nesse livro ele diz uma coisa impressionante. Ele diz que a história da ciência, e ele não é cristão, viu? Ele é agnóstico. Ele diz que a história da ciência é a história, sabe de quê? Da ciência a todo custo, tentando superar a montanha da ignorância. Aí subia um pouquinho, escorregava. Subia um pouquinho, escorregava. Depois de séculos e séculos, quando ele chega ao topo para superar a montanha da ignorância, ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. Em outras palavras, a história intelectual não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu entendo, o que eu gostaria que fosse. A história intelectual humana demonstra uma rendição, só no caso do Big Bang. Tem muitos argumentos, sabe? Da moralidade, ontológico, e inúmeros outros argumentos. Mas só nesse caso específico que nós estamos conversando, a ciência demonstra que, na história intelectual, houve um momento em que aquele verbo bara passou a fazer parte do discurso científico. Jastrow diz, o discurso da sobrenaturalidade faz parte hoje da ciência.
Porque nós não conseguimos dar conta da origem do universo sem levar em conta uma mente não inteligente. A gente consegue, sim. Não, assim, da origem. Sim. Da origem do universo, o que há antes. Não tem como. Aí é outra questão, né? Aí existe até a famosa, a última entrevista do Stephen Hawking antes dele morrer, foi até sobre isso aí, entendeu? O que existiu antes do Big Bang. E o livro novo dele, aliás, que é muito bom, aliás, aconselho todo mundo a ler, chama Origins of Time, entendeu? Que ele fala da origem do tempo. E aí ele vem com todas essas coisas de física quântica, relatividade e tal, tentando unir essas duas coisas. Quem sabe será que não é a união da relatividade com a quântica que possa explicar isso? Entendeu? A gente ainda não chegou nesse ponto. Mas será que se um dia, e se é que existe essa união, será que isso não explicaria como que você deu todo esse início aí do universo? Mas então, é